A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou pro ataque com essa vagabunda. A CPMI era uma ferramenta política, mas a narrativa contra a liberdade de expressão aos poucos ganhava força e conquistou um forte aliado. Se for tinto, tem que ser fino e seco. A uva pode ser taná ou assemblagem. Safra 2010 ou superior. Pelo menos 4 prêmios internacionais. Que tem envelhecido em barril de carvalho francês. Primeiro uso. Por no mínimo 12 meses. Essa dica sommelier custa cara. Mais de R$1 milhão. E faz parte da licitação de refeições do Supremo Tribunal Federal. Criar esse mecanismo e, principalmente, garanti-lo na legislação pode representar um grande risco à liberdade de expressão. E no Brasil, esse risco se concretiza a cada dia que passa. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10, você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a oitava do Brasil. A Constituição brasileira não é liberal como a americana. No artigo 5º da Constituição brasileira, encontramos que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o mesmo artigo define que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E é por isso que encontramos fundamentação constitucional nos artigos 138, 139 e 140 do nosso Código Penal. Os famosos crimes de opinião: calúnia, difamação e injúria. Calúnia, para quando imputamos falsamente um crime a alguém. Difamação, para quando imputamos um fato ofensivo à sua reputação, como dizer que fulano deixou de pagar as suas contas e é um devedor. Mesmo que seja verdade, para a lei brasileira, ainda se trata de um crime. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. E injúria, para quando ofendemos a dignidade e o decoro de alguma pessoa, como chamá-la diretamente de ladra caloteira. Ladrão! 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 Esta proteção não aparece na Constituição dos Estados Unidos. E a Suprema Corte do país, desde 1964, entende que a crítica, mesmo que difamatória e mentirosa, pode estar protegida pela liberdade de expressão, desde que não represente uma real intenção criminosa. Tem uma diferença fundamental entre o tratamento que é dado nos Estados Unidos, onde fundamentalmente a honra, a proteção da honra é matéria de direito civil, e o que acontece no Brasil, em que isso é uma matéria que é, por um lado, civil, por outro lado, criminal, e isso mistura a ação do indivíduo que se sente ofendido com a ação do Estado, que é obrigado a perseguir criminalmente quem emitiu uma opinião ofensiva. Eu pessoalmente entendo, e essa é a minha visão pessoal,
é de que a honra a pessoa tem independe da opinião que os outros venham a ter. Se os outros atacarem ele disser, é evidente que não atinge a pessoa que sabe quem é. No momento que alguém sente que a sua honra foi afetada, é evidente que nesse momento essa pessoa se sentiu agredida e demonstra que, na verdade, ela tem uma honra para ser mostrada para os outros, não a honra que ela mesma tem. O modelo brasileiro, que tenta limitar a liberdade de expressão em defesa da honra, acaba jogando uma grande responsabilidade no colo dos juízes, que precisam decidir caso a caso o que é a liberdade de expressão e o que é crime contra a honra. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 2 pessoas por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Caso de uma mulher que sofreu injúria racial pelos crimes de injúria e difamação. O juiz Eduardo Pereira dos Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, condenou 2 homens pelos crimes de racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho. Um artigo chamado Freedom of Expression, que lições devemos aprender com a experiência americana, buscou analisar a racionalidade das decisões do STF sobre a liberdade de expressão. E percebeu que os ministros Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, por meio da mesma ponderação, chegaram a conclusões opostas sobre o mesmo caso. E foi com toda essa confusão jurídica em cima da mesa que o Brasil entrou na era da internet. Eu cheguei ao hacker que fraudou, segundo ele mesmo, o processo eleitoral no Brasil. Vamos então falar sobre a jovem que teve o corpo marcado com uma suástica. A polícia concluiu que os cortes foram feitos por ela mesma ou com consentimento. O caso causou muita repercussão há 2 semanas, inclusive influenciou na campanha eleitoral. Um projeto de fraude na facada do presidente, um projeto gravíssimo. Pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Ai, Cogos, morreram 90 mil pessoas. Comorbidades. Morreram com Covid, mas não de Covid. O iPhone, que é um celular, teve início na pesquisa na União Soviética. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de 2 embaixadas. Nesse vídeo, será apresentado o resultado da análise feita pela Operação Antifraude. Se eu perguntasse à deputada Joyce Hasselmann quanto tempo falta para ela gritar Lula livre, isso seria uma fake news? Isso seria uma indagação? Ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão? A internet deu voz ao conteúdo independente, segmentou as pessoas em nichos e diminuiu para minutos o tempo de viralizar notícias. O resultado foi parar nas urnas. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. O partido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conquistou uma vitória ampla na eleição geral. Uma eleição histórica. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Os institutos de pesquisa americanos não previam essa vitória. Estranhando os resultados e as novas formas de comunicação, o estamento da política e da velha mídia começou a desconfiar, e as acusações começaram. A matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo, através de uma fonte anônima, acusava a campanha de Jair Bolsonaro por ter criado informações falsas e disseminá-las por robôs com o financiamento de empresários. O discurso foi incorporado pela oposição. O caso foi repetido centenas de vezes pela mídia. Virou assunto público e transformou-se em uma CPMI com apoio de 276 deputados federais e 48 senadores. Uma CPMI é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma o Senado e o Congresso Nacional em uma casa de investigação, podendo chamar suspeitos a depor, ouvir testemunhas e quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Em setembro de 2019, a CPMI das fake news foi instaurada, com o senador Ângelo Coronel como presidente e a deputada Lídice da Mata como relatora. O objetivo era investigar a existência de uma rede que propagaria notícias falsas e o discurso de ódio na internet, bem como a prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis. As autoridades vulneráveis, no caso, eram os políticos. A CPMI ficou famosa por usar fake news na hora de investigar fake news. Eu espero que o Caetano tome cuidado. Tinha conhecimento disso? Do quê? Que esse não é o Twitter oficial do professor Olavo de Carvalho? Não tinha conhecimento.
O Olavo tem tantos twitters. Não, ele só tem um Twitter que se chama @o-próprio-Olavo. Pelo desconhecimento dos parlamentares sobre a internet. O senhor pode fornecer, então, a lista CPMI, por favor? O senhor tem que ingressar com uma ação pro YouTube? Não, mas o senhor pedir que o YouTube quebre o sigilo das pessoas. Tá bom, mas o senhor não quer, o senhor não fornece, precisa entrar no YouTube. Não é que eu não forneço, é que são 628 mil pessoas. Isso. Eu não sei quem vai conhecer modelos de negócios que mudaram, as coisas mudaram. Existem novos modelos de negócios, ok? Só para o senhor ficar ciente. Por ter produtores de fake news entre os acusadores e ter sido instrumentalizada para palanque político. Que muitas dessas páginas e perfis que postam conteúdos nem sempre fakes. Alguns são fakes, outros são difamatórios. A gente precisa criar de políticas públicas do WhatsApp na América Latina, o rastreamento seria como uma tornozeleira eletrônica em milhões de brasileiros. Seria o fim das conversas privadas. O projeto apresentou práticas extremamente controversas, como a criação de um mecanismo chamado autorregulação regulada, inspirado na lei alemã. O mecanismo seria composto pelas seguintes instituições. Seria criado o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, responsável por definir como as redes sociais deveriam lidar com os conteúdos considerados desinformação, discurso de ódio e ataques à honra. Também caberia ao Conselho receber relatórios e garantir que as medidas foram tomadas pelas plataformas. As redes sociais poderiam ter uma agência de autorregulação, desde que certificadas pelo Conselho Público, prática semelhante ao modelo chinês. A instituição seria responsável por adotar as regras e colocar advertências de fake news e discurso de ódio nos conteúdos das redes sociais. A primeira questão que a gente tem que levar em conta aqui é quem decide o que é verdade ou mentira, né? Qual é o significado de fake news? É contar a mentira, mas se você punir a mentira, você começa punindo ao Senado inteiro. O relatório e o projeto foram apresentados sem ouvir especialistas, sem a participação da sociedade civil e sem a realização até de audiências públicas. E mais, está sendo votado no meio de uma pandemia. Esse inquérito, a impressão que dá é que ficará aberto ad eterno e todas as pessoas que eventualmente emitem uma opinião em relação ao STF, caso os membros do STF não gostem dessa opinião, vão inserir essas pessoas no inquérito. Então isso é muito preocupante. E é uma ameaça à liberdade de expressão, sim, né? E basta citar uma mensagem do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que disse: aguarde que essa farra de fake, robô e pau-mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Foi assim que a lei foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, às pressas, contrariada e rejeitada pela população. Medidas que relativizam a liberdade de expressão foram implementadas no Congresso Nacional, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, em projetos de lei e nas grandes empresas. Esse parece um tema mundial, mas o fato é que os políticos e os veículos de mídia têm interpretado os avanços tecnológicos da comunicação como uma ameaça à democracia. E o motivo do ativismo dessas instituições é que elas também têm se auto-interpretado como uma solução para essa ameaça. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria.